está habitando o planeta número 9781, limite de tempo 40 dias. Recompensar 200.000 moedas o protagonista. Olhando como os cavaleiros foram despedaçados. Pensei que no sexto cenário, eles não estavam mais tentando parar o desastre. De repente, um pequeno cavaleiro voou para se abaixar. Com mãos trêmulas, ele cai para frente, pedindo que a catástrofe o poupe. O protagonista olhou para baixo com medo. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele se tornou um desastre para o planeta. Ele então estendeu a mão em direção à noite moribunda. O cavaleiro agarrou seu dedo. E Doc pensou que ele seria um desastre, que destrói este mundo. De repente, o protagonista estremeceu. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele era obrigado a cumprir seus deveres. Do desastre. Ele soltou o cavaleiro morrendo no chão, olhando para seu pequeno cadáver. Uma mensagem do sistema apareceu, que os países envolvidos no cenário atual foram o Japão. E Corea Shin rastejou até Doc. E disseram que também fizeram esse cenário. Ela olhou para o céu e viu um nível médio para copiar. Ele sorriu e cruzou as mãos. E disse que era incrível. O terceiro grupo da cúpula japonesa começou a trabalhar com fervor desde o início. O nome dessa conversa era Canal. Ele está olhando para os jovens. Acrescentou que quer que eles ganhem muitas moedas. Neste planeta, ao qual o gordo respondeu que não é muito simples. Tudo é exatamente como o time anterior disse. Todo esse tempo, Doc sentou-se sob uma árvore e ouviu suas conversas. Alguém perguntou a quem seus camaradas deveriam se juntar. Ao qual ele respondeu que, é claro, para o líder, o protagonista franziu a testa e olhando para frente. Pensei, o líder é o apelido de um personagem forte, mencionado em Os Métodos de Sobrevivência. Ele imagina aproximadamente como a situação no Japão é agora. Mas isso é estranho, embora o líder seja forte. Todo mundo conhece o personagem mais forte do Japão. Shoji, olhando para frente, respondeu que o rei do Japão é Izumi. Ele abaixou a cabeça e, em seguida, acrescentou que eles não tinham esquecido. Doc olhando para o jovem, que franziu as sobrancelhas. Pensei que a personificação mais forte do Japão. E o dono do trono absoluto. Ele imaginou, em sua cabeça, um cara em um kimono vermelho com uma lança longa. E se perguntou se era Izumi Haruki, voltando-se para os caras, que ele pensou que era ele agora. Mas eles se reuniram em outro grupo, o grande homem olhando para seu camarada, perguntou que ele também conhecia os rumores. De repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente deles, dizendo que algumas constelações queria ver como eles colocariam 10 pessoas de uma vez. O gordo, sorrindo, imediatamente correu para a frente, dizendo que eles deveriam ser encarregados disso. E Shoji, jogando a mão para a frente, gritou para ele esperar. E se fosse hora de eles pararem,
Eles já tinham matado o suficiente. Ele franziu a segurando testa. sua mão na frente dele com desagrado. Então gritou que se eles fizessem isso, que é você quer dizer, Ray não iria apenas assistir. O grande homem gritou com ele para deixá-lo em paz. E Ele não vê que as constelações não gostam. De repente, o grande homem e o ruivo olhou na frente deles intrigado. Shoud começou a desembainhar sua espada. Ele ficou na frente dos cavaleiros em fuga, segurando sua espada ameaçadoramente. Uma multidão de pequenos cavaleiros assustados correu atrás dele. E então, o grande homem, olhando desagradavelmente na frente dele, perguntou que seu camarada tinha enlouquecido. Ele decidiu lutar com eles por esses insetos. Kenichi desagradavelmente estendeu a mão para a frente. E depois acrescentou: não havia necessidade de coragem imprudente aqui. Doc, olhando para isso, ficou surpreso e pensou que em tal situação ele estava pronto para enfrentar o perigo, a fim de salvar os Liliputianos. Quem é ele? Era ele realmente um personagem familiar? Uma mensagem do sistema parece que o caractere único, habilidade de descrição foi ativada. Olhando para Shoud, perto de quem uma mensagem do sistema apareceu. Ele leu que há, praticamente, nenhuma informação sobre esse personagem. E é convertido em um breve resumo da constelação. Não há patrocinador um atributo único, é um covarde justo. Olhando para isso, o protagonista abaixou a cabeça. E pensei que o atributo justiça é provavelmente alta no sol. Após o qual, ele estreitou os olhos. E pensei que não havia mais nada de especial. O grande homem se aproximou de seu ex-camarada e disse que, se ele pode atacar, deixe-o atacar. Mas ele só precisa se lembrar. Shoud, rangendo os dentes, segurou sua espada na frente dele. Suas mãos tremendo, e o grande homem acrescentou que neste lugar não há, nem é para mim, Nohem, em quem ele tanto acredita. Ações de suor começaram a rolar pelo rosto de Shoud. Shin olhou para cima por trás da árvore surpreso. E então o Doc se virou também. Shoud ficou ameaçadoramente olhando para frente, segurando sua espada. E então, pequenos relâmpagos brilharam em seu corpo. E ele olhou para frente com medo. Ele continuou a segurar sua espada com as mãos trêmulas. Mas de repente, ele abaixou. E ele começou a olhar para frente com um olhar assustador. Uma mensagem do sistema apareceu. Que o cenário principal é 6 condições para destruir as principais espécies que habitam o planeta. E depois outra mensagem do sistema, que é necessário executar o oculto. Cenário de caçar uma cobra. Shin, olhando para frente, com medo, perguntou por que ele congelou. Ele estava realmente se acovardando neste momento. Doc franziu a testa e se perguntou o que era. O cara ruivo colocou a mão no ombro do amigo, com um sorriso, e depois passou com o grande homem. Shoud cerrou os dentes em desagrado. Contas de suor escorriam por seu rosto. E ele abaixou a cabeça depois de alguns segundos. Os pequenos cavaleiros foram espalhados
em diferentes direções, com partes do corpo arrancadas de uma grande explosão azul. O cara ruivo, esticando os braços em diferentes direções. Com um sorriso, lançou muitos feitiços. Matando todo o seu camarada, fez o mesmo, cortando um grande número de liliputianos de uma só vez. Os dois destruíram os pequenos habitantes, não poupando ninguém neste momento. Shin olhou para eles com desagrado e carrancudo. Estava prestes a sair, quando de repente Dalbrek colocou a mão no ombro dela para frente. Disse a ela para olhar para o lado. De repente, alguém apareceu, batendo sua espada no chão. Um guerreiro de armadura dourada com uma grande espada apareceu na frente dos pequenos cavaleiros. Shin olhando em sua direção. Disse que este nativo era um pouco diferente do resto. E o protagonista acrescentou que tamanho minúsculo não significa necessariamente que eles são fracos. O guerreiro de armadura dourada olhou ameaçadoramente na frente dele. E então se aproximou do grande homem. Em grande velocidade ele balançou sua espada, pousando em um machado. E então, em grande velocidade, ele deu um salto rápido para frente. Ele girou em torno de si mesmo várias vezes e cortou a mão do grande homem. Ele cerrou o punho e acertou o cavaleiro no estômago em grande velocidade. E um segundo depois o guerreiro pousou no chão. Os outros cavaleiros, olhando para frente, gritou que a catástrofe estava sangrando. Um deles estendeu a mão para a frente e gritou que sua situação não era desesperadora. Eles deveriam ir para o ataque, porque ainda faltava um pouco de tempo. O cara ruivo parecia descontente com seu corpo, em que pequenos cavaleiros estavam rastejando. Ele gritou para eles se afastarem dele. Shin, observando os pequenos cavaleiros atrás de uma árvore, disse que as crianças ainda conseguiram ganhar. Os guerreiros gritaram que estavam lutando por causa da fé que permaneceu em seu mundo. O cavaleiro blindado dourado começou a subir. E uma mensagem do sistema apareceu, que a pequena constelação do pequeno planeta estava torcendo pela encarnação de Alemian. 10 moedas foram enviadas para ele. Doc espiou por trás da árvore. Ouvir Colby dizer que parecia que havia uma visão interessante à frente, olhando para os dois grandões. Ele disse que quanto mais a escuridão do desespero cerca o fino raio de esperança, mais bonita a história se torna. Por isso, também, a aura escura apareceu ao redor do cara ruivo e o grande homem e para Colby. Acrescentou que estava removendo algumas das multas imposto para o desastre, após o qual ele estala os dedos com um sorriso. E acrescenta aqueles que escolhem o caminho do desastre abrirá acesso a buffs adicionais. Então não deixe que eles se esqueçam de verificar suas janelas de atributos. O grande homem, sorrindo, riu. E disse que era impossível fazer tão simples. Cenários. Uma mensagem do sistema apareceu que o limite de probabilidade foram parcialmente removidos de catástrofes. Eles olharam para os pequenos cavaleiros ameaçadoramente. E então uma mensagem do sistema apareceu,
que a sincronização entre catástrofes e suas constelações seria temporariamente aumentado. O custo da falta de probabilidade seria pago pelo fluxo de estrelas. Eles olharam para frente, com medo, após o qual Doc cobriu a boca assustada de Shin. Um pequeno campo aparece na nossa frente, em que jazem montanhas de cadáveres de pequenos cavaleiros. Um dos sobreviventes, junto com seu amigo, olha para frente com medo, segurando suas feridas. Uma mensagem do sistema aparece que algumas constelações estão encantadas com este massacre. Uma pequena constelação de um pequeno planeta não pode recuperar da dor, após o qual um cavaleiro de ouro aparece diante de nós, capturado por um grande homem e uma mensagem do sistema que muitas das constelações estão ansiosas para ver a morte da encarnação ousada de Alamian. Por quarentena, o grande homem sorriu e puxou a mãozinha do cavaleiro. Então disse que entendia, já que eles queriam, assim, um grito penetrante foi ouvido em toda a área. E uma mensagem do sistema apareceu, que uma pequena constelação de um pequeno planeta estava implorando para que os desastres parassem, contorcendo-se em dor frenética. Então Shin aparece na nossa frente. Ela range os dentes, depois do qual eles olham contentes para Doc. E diz que não aguenta mais, depois do qual ele franziu a testa. Agarra a mão dela e diz que se ela se opõe, o cenário se tornará muito mais difícil para eles. Shin Carrancudo olhou para seu camarada e pediu que eles pudessem fazer uma versão complicada. O protagonista olhou para ela silenciosamente por vários segundos e depois ficar de joelhos. Ele respondeu corretamente depois de ouvir a aprovação do Doc. Shin respondeu que ela estava pronta. Então ela olhou na frente dela com desagrado. Após o qual, uma mensagem do sistema apareceu que a probabilidade limita os desastres. Estavam retornando ao seu estado original. Uma aura roxa apareceu ao redor do cara ruivo e o grandalhão. E ele olhando desagradavelmente na frente dele. Perguntou que o baf já tinha acabado. De repente, uma forte explosão ocorreu no meio deles. E o grande homem deixou cair o pequeno cavaleiro de suas mãos. Ele se virou e agarrou seu machado, gritando. O que mais, depois do qual alguém agarrou o pequeno cavaleiro dourado em sua mão. Doc deu uma corrida rápida para frente, segurando a noite em sua mão. E uma mensagem do sistema apareceu, que o fluxo estelar notou ações anômalas. Da parte dele, o protagonista colocou o cavaleiro ferido no chão. Após o qual, uma mensagem do sistema apareceu, que ele não deve se opor a desastres do mundo dele. Doc franzindo as sobrancelhas enquanto está de joelhos. Vi várias outras mensagens que constelação de um pequeno planeta o notou. Olhou para ele com olhos tristes e então esperava que ele tivesse pena em seu pequeno planeta. O protagonista franziu as sobrancelhas e vi várias outras mensagens do sistema que a constelação do pequeno planeta viu um pequeno raio de esperança nele. Então, deu a ele
10 moedas. Doc, olhando para frente, disse que se ele valoriza seu planeta, então é melhor não fazer isso. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele havia devolvido as 10 moedas que recebeu, e que a constelação do pequeno planeta estava em pânico. O protagonista olhando para o céu continuou a dizer que isso deve ser feito. Se ele não quer a tragédia de seu planeta para ser transformado em história, por uma questão de lucro e o entretenimento de outra pessoa. Uma mensagem do sistema apareceu, que a constelação ficou vermelha de vergonha. Então, ficou em silêncio. Uma capa transparente apareceu nas mãos do Doc, seguido por um aviso: não se opor ao desastre de seu mundo. Após o qual, ele jogou uma capa transparente sobre si mesmo. Shin tirou uma adaga do bolso e pediu-lhe para deixá-la a ela, olhando ameaçadoramente para frente. Acrescentou que ela poderia lidar com eles. O protagonista olhando para ela, pensei que se ele terminasse com eles agora, então muitas multas seriam impostas a ele. Isso poderia interferir em seus planos futuros. Muitas tarefas o esperavam em terras pacíficas. Olhando para os 2 cenários inacabados, ele pensou que não só tinha que completá-los, mas também completar a caça à serpente, que Perséfone havia falado sobre. Depois, ele voltou para Shin e pensou que se ele saísse, eles para ela, então as multas não seriam impostas a ele. Que seria radicalmente aumentar suas chances de sobrevivência. Então ele disse que eles estariam ficando sem tempo. Deixe-a tentar terminar o assunto rápido. A menina olhou com aprovação para sua amiga. E em seguida, avançando, ela disse a ele para confiar nela. O grandalhão e o ruivo olharam em volta, não entendendo o que estava acontecendo. Então eles olharam para frente com medo. O braço do cara ruivo foi cortado. E a perna do grandalhão foi cortada. Shin correu mais longe, e os caras olharam na frente deles com desagrado. Depois do qual ela se virou. Então, ela olhou ameaçadoramente em sua direção. Com uma faca ensanguentada, então as mensagens do sistema apareceram. Que o cenário principal número 6 continuava. Eles precisavam cometer genocídio do planeta. A próxima mensagem do sistema afirmou que o cenário oculto de caçar a cobra ainda não tinha sido executado. O grande homem olhando para seu amigo perguntou que tipo de coisinha isso era. Ele nunca a tinha conhecido antes. Ela era realmente uma participante da Coreia, ao qual o ruivo respondeu que ele tinha ouvido falar que caras da Coreia estaria participando com eles. Aparentemente, os rumores não eram verdadeiros. Shin não está entendendo uma palavra. Olhou na frente dela e Doc na invisibilidade. A capa pensou que era verdade, que ela não tinha a habilidade de tradução automática. O grande homem estendeu a mão desagradavelmente e depois disseram que não precisavam lutar. Shin franziu as sobrancelhas e se levantou. E então, o grande homem acrescentou que ela deveria ter interferido durante a caçada. E agora, o patrocinador diz que eles só precisam matar o pequeno. Então os caras
se entreolharam e, franzindo as sobrancelhas, eles olharam ameaçadoramente na frente deles. Doc estava ao lado dela em uma capa de invisibilidade. Um dos caras disse que havia 2 deles. E ela estava sozinha? Por que eles não tentam? Os coreanos, apenas recentemente, enviou a primeira onda de participantes. Mas ele se lembra de quem eles enviaram a primeira e a segunda vez. O protagonista. Pensei que o primeiro destacamento era japonês. Ele imaginou várias figuras escuras e pensou que o rei dos 100 Yakuza é Yumi Orochi e seus camaradas em cada país. Estavam tentando enviar as melhores encarnações deles. Na primeira onda, os pequenos cavaleiros olharam para cima com medo. Eles ficaram atrás de Shin, e então uma mensagem do sistema apareceu: que a constelação de um pequeno planeta foi tocado pela personificação da menina. Enviou-lhe 10 moedas, em seguida, Shin olhando ameaçadoramente para a frente. Agarrou sua lâmina. E uma mensagem do sistema apareceu na frente dela, que ela estava abrindo a oportunidade para receber um novo cenário, um pequeno número de constelações. Olhou favoravelmente para ela. Takabai apareceu atrás dos caras, sorrindo e colocando as mãos atrás das costas. Ele disse que os japoneses, encarnações. Quem teria pensado que a sorte mudaria? Longe deles, Shoji aparece na nossa frente, deitado inconsciente no chão. E então, o grandalhão, olhando para a garota, diz que se eles pensarem sobre isso, ela foi a primeira a atacá-los. O ruivo acrescentou que aparentemente ela não sabe sobre a multa. Ele cerrou os punhos e disse, e 2 luzes azuis apareceram neles. E depois acrescentou, sejam os japoneses ou os coreanos. O primeiro esquadrão sempre consiste em idiotas. O grande homem cerrou o machado e acrescentou que não ia jogar giveaway. Enquanto isso, Shin olhou ameaçadoramente à frente. Fumaça aparece na nossa frente saindo da floresta. 2 caras do destacamento japonês olharam para frente, sorrindo ameaçadoramente. E então, o grande homem balançou e bateu no chão com seu machado, com todas as suas forças. E o ruivo balançou a mão, que tinha chamas azuis. Ele lançou uma grande esfera de fogo em frente, gritando que ela não poderia correr para sempre, esquivando-se. Shin franziu as sobrancelhas e cerrou os dentes. Então ela voou para o ar. Ela passou correndo pelos caras em grande velocidade. Doc olhou para trás com surpresa, não entendendo o que estava acontecendo. E os caras começaram a se virar, gritando que era uma cintilação ou algum outro feitiço. Shin se escondeu atrás de uma árvore segurando sua lâmina. De onde veio um longo fio? Uma pequena aranha Sentusei em sua mão esquerda. Doc se perguntou se era uma web. O movimento da lâmina. Uma técnica olhando para seu pequeno companheiro. Ele pensou que isso era o resultado de um treinamento com o Sam. Então, o grande homem, olhando desagradavelmente na frente dele, gritou que onde ela estava. E o protagonista olhando para eles atrás dele viu uma mensagem do sistema que ele havia ativado uma habilidade exclusiva.
uma lista de personagens opostos ao cara ruivo. Uma mensagem do sistema apareceu que era Mirayama Kanishi, o patrocinador espiritual da Folha, e, em frente ao grandalhão, foi escrito que este é um Monogoro, o patrocinador da constelação da Tartaruga, que vive apenas 30 anos. Ele pensou que você, em geral, não é ruim. Mas Shin não causará problemas. O protagonista franziu a testa e pensou que a única coisa notável aqui foi a essência de seus patrocinadores. Já que esses dois foram enviados, eles são o primeiro e não o segundo. Seus patrocinadores são conhecidos apenas no Japão. Só, por enquanto, a massa de encarnações japonesas de patrocinadores são espada, mestres ou samurais. De repente, uma lâmina apareceu na frente de Goro e seu camarada. E o Doc achou que esses dois eram apoiados pela Yakuza. Uma mensagem do sistema apareceu que a raposa espiritual odeia a hipocrisia. A constelação com a facção Yokai está mostrando hostilidade em relação à encarnação de Shin. De repente, a adaga de Shin foi capaz de ferir os dois. A lâmina cortou o ar em grande velocidade e voou literalmente para todos os lugares. Dora, olhando na frente dele com desagrado, gritou que não entendia onde eles estavam batendo. Enquanto isso, Kanishi, olhando ameaçadoramente na frente dele, acenou com a mão e gritou que resolveria. Agora ele agarrou o fio com a mão e passou sua magia ao longo dele. Shin ficou com medo de ver uma chama azul correndo em sua direção e então a cercou. A menina colocou as mãos na frente dela, cobrindo o rosto, e Goro correu em sua direção, gritando para ela morrer. Shin espiou por trás de suas mãos, com as sobrancelhas enroladas de repente. Lobos apareceram eles, abriram suas bocas ameaçadoramente, e pulou em direção a Goro. Ele se virou e viu presas na frente dele. E então os lobos o agarraram, e começou a atacá-lo por todos os lados. Uma mensagem do sistema apareceu que o personagem Shin estava usando uma habilidade de comunicação avançada. Kenichi, sentado em uma árvore, gritou com medo de que ela fosse realmente uma invocadora. Uma mensagem do sistema apareceu que algumas constelações ficaram surpresos com a calma da menina. Doc, de pé, sob o manto, olhou para o amigo dele. E pensei que ele não esperava isso. Em tão pouco tempo, ela foi capaz de domar uma matilha inteira de lobos. Então, ele viu um cara chamado Goro sendo dilacerado por lobos. Shin ficou em estupor e olhou para frente com medo. Relâmpago azul apareceu ao seu redor, em uma mensagem do sistema que a corrente estelar havia notado. Ações anômalas de sua parte, uma manifestação deliberada de hostilidade para um desastre amigável foi detectado. De repente, os lobos pararam. Então, eles começaram a se espalhar em direções diferentes. Kenichi cerrou o punho com um sorriso e gritou que isso é ótimo, é assim que deve ser. Uma mensagem do sistema apareceu que Shin estava a receber uma penalidade do primeiro cenário. Doc olhou para o cara com desagrado, e a menina encolheu várias vezes.
e uma mensagem do sistema apareceu, que o tamanho de seu corpo foi reduzido. E o nível geral de características também. O menino ruivo balançou a mão. Rangendo os dentes, Shin olhou em sua direção com medo. E depois se cobrindo com as mãos. Ela correu esquivando Sei de uma grande explosão azul. Abrasões apareceram em seu corpo. E ela cerrou os dentes, após o qual Doc agarrou sua capa de invisibilidade. Pensando que não poderia lidar. E ainda assim, ele teria que intervir e acabar com eles. Mas, de repente, Shin deu um passo à frente e cerrou os punhos. Disse que ela mesma queria terminar este assunto. Seu corpo encolheu novamente. Ele não podia imaginar que ela poderia ir tão longe. Uma mensagem do sistema apareceu que ela estava a receber uma penalidade de segundo cenário. Shin agarrou a lâmina. E o protagonista... Pensei que ele sabia de uma coisa com certeza. Que esta era a batalha dela. Ela então deu uma corrida rápida para frente, segurando sua adaga com força. Ela voou em grande velocidade em direção a Kanish. Então, ela empurrou do chão e pairava no ar acima do cara assustado. E então, como um raio, começou a voar para baixo. Então, balançando sua lâmina, ela cortou o corpo dele ao meio e caiu no chão. O cara tossiu sangue, gritando que ela iria se arrepender. E Shin franziu as sobrancelhas, tentando recuperar o fôlego. Uma mensagem do sistema apareceu, que a encarnação de Shin superou uma catástrofe sem nome. O cara caiu morto no chão. Depois, uma mensagem do sistema apareceu que o cenário principal... Não, 6 o mundo abandonado continua. E uma mensagem de que o escondido, cenário de caça, a cobra. Ainda não foi concluído. A janela de notificação do sistema anunciou que Shin fez a maior contribuição. Enquanto, naquele momento, ela mesma estava sentada no chão, segurando uma lâmina na mão. E, ao lado dela, o cadáver de Kanisha caiu com um estrondo forte. E em suas costas havia uma grande ferida com um enorme... Sangue estava bombeando com força. E tudo ao redor estava envolto em poeira que subiu no ar. Doc ficou no lugar, cobrindo-se com um manto translúcido, olhando para o cadáver de Goro, deitado no chão ao lado dele. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a encarnação de Shin, Uzui, foi privado do direito ao status de desastre. E a estrela Fluidokipo considerou as ações ser desobediente ao script. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema anunciou que a encarnação foi recebendo uma penalidade de 3 cenários, enquanto Shin continuou a sentar de joelhos e virou o rosto exausto para o lado, enquanto uma grande quantidade de suor escorria por seu rosto. E ela respirou pesadamente, segurando a lâmina na mão. E a fumaça subiu atrás dela. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema notificado de que a miniaturização havia começado. Enquanto virando-se para o lado estremeceu,
e ficou muito surpreso e atordoado pela dor que se espalhou por todo o corpo dela, e uma enorme quantidade de raios azuis pairava ao redor. Ela continuou